Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, a voz é por causa de ontem, né? Então... Bom, na verdade a apresentação eu acho que é sim importante. Eu agradeço demais o reconhecimento que o pessoal tem, né? É muito carinho, eu gosto muito disso. Mas meu nome é Henrique Bastos, é um prazer conhecer quem eu não conheço ainda. Esses são os meus contatos, né? O Twitter, o Facebook e o meu celular para o WhatsApp, então vocês fiquem à vontade para entrar em contato, trocar ideia. Eu brinco dizendo que eu sou extremamente promíscuo na internet, então estou disponível para todo mundo o tempo inteiro, a gente vai trocando ideia, conversando conforme, né, as interações foram acontecendo. E vocês viram aí pelo título, né, o clickbait da minha palestra, né? Tem o clickbait da palestra, né? Eu pensei muito nessa palestra por muito tempo, mas pensei demais, conversei com inúmeras pessoas, algumas estão aqui. E eu cheguei à conclusão, né, que essa é a palestra mais difícil que eu já me propus a fazer, mais complexa, e eu fiquei tentando entender por que ela é a mais difícil, por que ela é a mais... importante para mim. Então, antes da gente começar nos assuntos, eu gosto sempre de começar com um disclaimer, né? É um aviso, um alerta, dizendo o seguinte: tudo que eu vou falar é reflexão da minha cabeça, interação com as pessoas, então não estou aqui propondo nenhuma regra, nenhuma solução mágica de nada, estou só, na verdade, até reduzi os slides, simplifiquei as coisas para só compartilhar as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto e as coisas que eu venho vivendo ao longo dos anos. Tá? Então, peguem como uma oferta, como um convite à interação, como um convite a conversar sobre as questões, para a gente poder continuar. E por que essa palestra é tão difícil, né? Essa palestra é tão importante para mim? Porque, bom, estamos em 2016, mas a minha primeira vez que eu participei de um evento de Python foi em 2008. Então, eu estou há 8 anos aí, né, participando, conhecendo um monte de gente, com inúmeros amigos que estão aqui presentes e tal. E cada pessoa que eu conheci fez muita diferença, muita, o tempo inteiro, né? Os meus amigos estão presentes aqui, né? Vem o meu querido amigo Luiz, vindo de Sergipe também, começando a programar agora. Então, cada história, cada pessoa que eu conheci tem uma importância muito grande. E essa foto é uma metáfora, né, mais ou menos uma referência, porque eu comecei a programar muito novo e a minha vida ela veio no esquema de... Eu sempre fui uma criança com um problema de peso, né? Então não sei se vocês notaram isso. Mas o lance todo que aconteceu é que eu sempre fui muito cerebral, eu sempre fui muito racional, eu sempre tentei chegar a conclusões das coisas, né? Eu sempre tentei copiar a máquina. E com isso eu sempre tive questões de repressão de emoções e de não compreensão de emoções e tudo mais. Então eu cresci sempre com muito medo. O medo é uma marca registrada, ele estava falando sobre o medo, né? Então o pessoal fala assim, pô, Henrique vai palestrar, não sei o que lá, depois de 8 anos, né? É o que o Renato fala, Renato aí? O Renato fala, tem o Padilha também, Padilha que falou para mim ontem, falei, não adianta, né? A síndrome do impostor, que eu acho que todo mundo sente em algum grau, eu sinto muito, né? Demais da conta. É quando você compara o seu bastidor com o palco de outro, né? Então é injusto, né? É cruel você submeter esse tipo de coisa. E o que veio acontecendo na minha vida é que eu fui trabalhando, fui me esforçando para criar condições externas de resolver problemas internos, porque eu tinha questões internas a serem resolvidas, e nisso eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar muito com programação. Até um dia, que eu achava que o trabalho era a solução do negócio, né? Carreira, pensar nesse troço todo. Até que um dia, depois de passar 8 dias num escritório, virando noite, em pleno carnaval, quando eu convenci os meus amigos que trabalhavam comigo, que eu não era chefe de ninguém, mas eu usei a confiança que eles tinham em mim para convencê-los a desmarcar o carnaval com as suas famílias e virar à noite, durante 8 dias no escritório, para poder entregar um projeto para que todo mundo tivesse emprego na outra segunda-feira.
A gente fez isso, eu fui para casa, tomei uma chuveirada, fui apresentar o projeto, não cheguei na reunião. Eu dormi no volante, bati de carro, deu PT em 3 carros na Ponte Rio-Niterói, tinha uma mulher grávida no carro da frente, tinha um coroa que entrou em hiperventilação, foi uma desgraça danada. E eu entrei em choque. Principalmente pela razão fundamental, que é todo esse esforço foi em vão, porque o projeto nunca foi para o ar. Então a conclusão que eu cheguei é que eu poderia ter morrido para fazer um negócio que não serviu nunca a ninguém, que foi jogado fora, né? E a sensação que tem é uma sensação mais ou menos assim, né? Que você está completamente alheio às suas questões, está completamente fora da sua realidade, que você não sabe o que você está fazendo. Você está ali patinando. Alguém teve a sensação dessa? Que você faz, patina, mas você parece que não sai do lugar? Todo dia? Rola, acontece, é normal. É normal. E aí por que essa palestra é importante para mim? Porque tudo que eu construí de interessante na minha vida foi depois que eu decidi participar com a galera, conhecer vocês, né? Toda a minha carreira, todas as coisas que eu faço. Então, nesse processo eu tive depressão e fiquei, né, mal pra caramba. E não sabia muito o que fazer, parecia que não tinha saída. E aí eu comecei a ter muita raiva. Então, essa é uma marca da minha infância, raiva, né, e uma certa violência, né, de explodir, querer impactar as coisas. E nesse processo, eu tinha botado a culpa no mercado, no sistema. E aí, nesse processo do sistema e tudo mais, o que eu fiz? Eu fui e falei, tá tudo errado. Não quero mais trabalhar assim, não quero mais fazer isso. Eu vou tocar minha vida, eu quero ver se tem mais alguém que acha que está tudo errado. E aí, a gente acabou fundando lá no Rio o Hora Extra. Quem já foi na Hora Extra aqui? Então, o Hora Extra começou lá no Rio, que era só basicamente porque a brincadeira é que a única hora extra legítima do programador é no bar, na segunda-feira, né? Então a gente ia para o bar, depois do expediente, para chorar as pitangas, para conversar das coisas. E virou uma terapia de grupo sensacional, foi trazendo cada vez mais gente, e essa plaquinha é porque o bar era muito movimentado no centro do Rio, e aí o pessoal botava a plaquinha na mesa para que quem passasse de computação já via que era aquela mesa dos nerds ali, só sentar e trocar ideia. E funcionou muito bem. E a coisa ganhou uma escala que eu nunca poderia imaginar. Eu nunca poderia imaginar a escala que ganhou. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a sensação que foi naquele momento isso. Tem som aqui? You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
what you saw! Quem nunca tinha visto esse vídeo? Massa. É legal às vezes ver uma foto do Bernardo quando ele usava fralda, né, Bernardo? Novinho. Cada pessoa que está ali, cada pessoa dessas fotos, se você olhar, né, você fala assim, essa é uma comunidade, né? Você juntou uma galera, você conseguiu conectar um monte de gente. Mas quando você dá um zoom in, você vai no microscópio e você olha para a pessoa, você vê que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem as suas questões, cada pessoa sabe a dor e a delícia de ser quem é. Né? Cada pessoa tem seus medos, tem seus anseios, tem seus problemas, tem seus conceitos, o tempo em que nasceu. É muita complexidade. É muita complexidade. Então, o que eu, na época, comecei a ver, se você olhar as fotos e explicar para você cada uma das fotos, você vê que tem uma coisa em comum. Todas as pessoas têm interesse em tecnologia. No entanto, não é só a galera de Python. O grande lance para mim que fez com que a Hora Extra desse certo, que fez com que as diversas iniciativas que eu vim me envolvendo dessem certo, é que a gente não tinha uma bandeira. A gente não tinha foco em Python, não tinha foco. Tinha pessoal de Ruby. Eu participei do Oxente Rails, eu participei do RubyConf, eu participei do PHP Rio. Onde a galera estava, eu estava junto. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu tinha várias iniciativas que são atividades com propósito específico no tempo, marcada no calendário, são eventos. E a minha comunidade eram simplesmente as pessoas que sempre apareciam nos eventos. Então não tinha uma separação de interesses. Na verdade, o que acontecia é que você ia conectando por afinidade. E aí a definição que eu mais gosto de comunidade é isso aí, são pessoas que interagem e compartilham o mesmo conjunto de valores. Né? Então tem uma questão de afinidade, com que você se identifica e tudo mais. E com o tempo, eu vivi isso algumas vezes, quando a comunidade fica muito rica, fica interativa, muita gente chegando e tudo mais, tem uma tendência, porque acho que tudo que interage clusteriza, né? Tem uma tendência a você esquecer um pouco a palavra mais importante dessa frase. Né? E a palavra mais importante dessa frase são pessoas. Cada pessoa, com a sua vida, com as suas questões e tudo mais. E naquela época era interessante porque, apesar de a gente não ter essa fronteira da linguagem, era qualquer linguagem, sem distinção, mas fazia Python Rio, fomos na Python Brasil e tudo mais, a gente tinha um inimigo comum. E esse inimigo comum era o mercado. Porque essas pessoas estavam insatisfeitas, né? Elas estavam insatisfeitas com seus trabalhos, com a forma de programar, com aquela questão de o chefe não deixa fazer teste. Quem já viu um negócio desse aí? Alguém? Tá. E hoje eu entendo, né? Então assim, passou muito tempo, né? Muita vida acontece em 8 anos. Hoje eu entendo que essa interpretação de tratar, né? Porque eu tinha muito medo de ter que voltar para o mercado corporativo, de ter que sofrer um outro acidente, de ter que ter uma outra questão daquela. Eu não tinha essa consciência. E hoje eu tenho consciência de que essa visão de que havia um inimigo está equivocada. Não há um inimigo. Porque essas são questões complexas que a gente tem que lidar. E aí, para mim, na minha definição, me faltava autonomia. E eu não sei quem já ouviu falar dessa palavra autonomia, que eu fico falando o tempo inteiro sobre autonomia. Aí a galera... E aí, por que autonomia? O pessoal confunde muito, né? Autonomia é independência, autonomia é soberania, autonomia é poder, autonomia é qualquer coisa. E eu tenho uma definição muito simples de autonomia. Autonomia é a habilidade, é uma habilidade, é um skill, igual programar, se aprende. É a habilidade de interagir com qualquer pessoa de igual para igual. Não é uma habilidade fácil. Porque é difícil ter autonomia com seus pais, né? Em casa com a minha esposa, né? Com os meus amigos, com o meu chefe. Quando eu tenho outras relações misturadas, é difícil você estabelecer realmente uma interação de igual para igual. Né? Quem já teve que rir da piada sem graça do chefe? Então, falta autonomia nesse processo, sabe? Então, essa é a visão que eu tenho. E tudo isso porque tudo na nossa estrutura, na nossa sociedade, acaba de alguma maneira se configurando de maneira hierárquica. Só que na prática, então, o que acontece dessa maneira? A gente se conecta através de algumas estruturas que nos separam. Né? Então, se isso fosse uma empresa,
você teria, na verdade, que para um cara falar com o outro da ponta, tem que passar por não sei quem, departamento, pede para o chefe, vai subindo, subindo para descer. E aí o que acontece nas empresas? Rádio corredor se estabelece, né? Vai tomar um cafezinho, fala, não sei o que, já troca ideia. Aí não manda, entendi o que você quer, mas manda lá o e-mail para poder formalizar, não tem negócio desse assim? Funciona desse jeito. Só que não é só a empresa que é assim. A família também pode se formar dessa maneira, né? E tem um monte de outras estruturas sociais que podem se estabelecer dessa maneira, inclusive uma comunidade. Inclusive uma comunidade. Só que o padrão natural de interação é esse aqui. É tudo misturado. Tem umas linhas mais fortes ali e tal, mas aquilo não é uma coisa muito interessante, um problema exatamente. É só uma questão de desenho. Mas potencialmente todas as pessoas interagem com todas as pessoas. E para mim isso é que faz toda a diferença. Para mim tudo muda aí. Porque é mais ou menos o que acontece com Python. Quem aqui está começando com Python? Imagina só o que acontece se você pegar e mandar um e-mail para a internet. Pega num fórum público qualquer, você pega e manda um e-mail. O que acontece se você mandar um e-mail? Alguém tem a sugestão? Alguém responde? Ou não, ou ninguém responde, ninguém vê. Pois é, olha só o que aconteceu quando um maluco na Holanda, em 1991, mandou um e-mail para a internet. Isso aí é o código-fonte do Python. Cada estrutura dessa é o código-fonte do Python, onde cada flash que aparece é uma pessoa em algum lugar do mundo que chega lá e manda um patch. Não tem que fazer login, não tem que pedir permissão, não tem que se inscrever nada, não tem que ser filiado a não sei o quê, não tem que ser associado de ninguém. Simplesmente olha, achou interessante, vai lá e compartilha. Não tem mais nada. A barreira de entrada é zero. Zero. Ah, mas eu não sei programar. Tudo bem, mas não tem nada externo que tenha como barreira de entrada. Não tem um pré-requisito extrínseco, né? É sempre uma questão de você se aproximar. E mais, várias pessoas que se aproximaram naquela época, porque desde 91 e a coisa vem acontecendo, vem andando, vem evoluindo, várias pessoas simplesmente aprenderam a fazer as coisas enquanto estavam ali e ajudavam com documentação, ajudavam com correção de texto. Então você vê que é interessante que quando você coloca uma infraestrutura distribuída e permite que qualquer pessoa se aproxime, e a pessoa vê que dá para participar, as pessoas começam a participar, né? Então vejo, por exemplo, a Letícia fazendo a palestra dela e compartilhando todo isso. A gente se conheceu na PyCon esse ano, e ela fazendo a palestra dela. Então, quer dizer, você vê quanta história vai acontecendo e quanta conversa que a gente teve de lá, que eu fiquei ouvindo ela falar aqui, mas lembrando das nossas conversas, e aí vendo o que mudou na cabeça dela, qual foi a opinião dela que mudou, como é que a coisa... E vai evoluindo, vai andando, vai mexendo. A preocupação dela era toda com o Mário, não sei o quê, agora a preocupação dela é em hackear o servidor. Então, mudou, entendeu? As coisas vão acontecendo. E não é uma coisa linear, não é uma coisa fácil. Tem dor, tem ralação,
tem nervosismo, tem noite sem dormir, tem preocupação, tem medo, tem um monte de coisa, como todo mundo tem. Como todo mundo tem. E aí, como é que isso conecta com o tema da minha palestra? Né? Com a ruptura, a inevitável ruptura da comunidade. É que se a gente começar a subir os conceitos, se a gente começar a institucionalizar a comunidade, a gente vai criar barreiras de aproximação das pessoas. As pessoas não vão sentir que elas podem participar, inclusive para aprender a serem melhores pessoas. Inclusive para aprender que o diferente também é interessante, também tem ser humano igual, é parecido. Né? Para aprender que está todo mundo ralando, vivendo o dia a dia. Todo mundo. Cada um na questão diferente. E eu sei, né, eu aprendi isso ouvindo cada pessoa. Né? Porque, você vê, o cara mandou um e-mail em 91 na internet, um monte de coisa aconteceu e tem quase 10 anos que não tem uma conta de luz na minha casa que não é paga por causa desse cara. Tem quase 10 anos que não tem, que o meu casamento foi financiado pelo Guido. Os meus filhos vão ser educados por causa do Guido. E o Guido é um símbolo, né? A gente está simbolizando a pessoa, o esforço da pessoa, né? Que o cara criou a linguagem e tudo mais. Só que aí eu posso estender aqui. Quantos de vocês que já interagiram comigo, que ainda vão interagir comigo, todos vocês participam da minha vida diretamente. Eu aprendo com cada um. Eu ouço cada um. Às vezes tem um choque. É normal. Sabe por quê? Porque a gente está interagindo. E interação é um esporte de contato. É impossível você interagir 100% das vezes sem você pisar no calo do outro. Então, qual é o desafio? O desafio, na minha visão, e que eu venho aprendendo, porque a alternativa, né? Como é que a gente pode pensar? A gente pode pensar de uma maneira pessimista, e a maneira pessimista é a maneira fail-safe, a prova de falhas. Então a gente vai construir uma comunidade, um ambiente à prova de falhas. E aí vem uma porrada de regra, aí vem um monte de discussão, aí institucionaliza, aí precisa criar processo, aí precisa criar conselho, aí precisa criar votação, aí precisa criar, aí vai estruturando. Ou a gente cria um espaço, se cada um investir em si, para permitir isso acontecer, a gente cria um espaço que é safe to fail. Que eu posso vir aqui e fazer uma palestra e ser horrível. E você vai falar assim, amanhã ele melhora. Você vai falar assim, porra, alguma coisa aconteceu. Pô, já vi uma palestra dele boa. Porra, essa não foi tão legal. Porque é assim. Não é todo dia que você tem um espetáculo. A cultura do espetáculo ilude a gente, achando que a vida é ficar braço cruzado na capa de revista olhando para o alto. Já viu isso? Vai na banca de jornal, tem um malandro lá na capa da Exame, braço cruzado olhando para o alto, tipo, conquistei o mundo. Não, tem cagaço que nem todo mundo. Tá igualzinho. Só tá parecendo ser uma coisa diferente. E aí, quando a gente compara o palco do outro com o nosso backstage, porra, é difícil comparar, né? E a gente esquece desse negócio. Então, para mim, o que eu tenho feito muito na minha vida, isso tem me ajudado demais da conta, porque era um cara mega rebelde, um cara até com um ímpeto mais de briga, queria briga e tal, não sei o quê. Berrondo lembra disso, né, Berrondo? Várias vezes Berrondo fala assim, calma, Henrique, calma. Calma que as coisas vão acontecendo. Dá tempo ao tempo. E aí, impaciente, né? É muito impaciente. Então, assim, conflitos são naturais. Conflitos são super naturais. E, na verdade, eu venho abraçando cada vez mais conflitos. Então, e eu faço isso muito na minha família. Porque a família é enorme e tem pessoas de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, posições políticas diferentes. É uma zona. Mas a gente passa Natal junto. E aí faz o quê? E aí você abraça o conflito, você vai administrando isso. Para quê? Para não deixar o conflito virar confronto. Porque quando o conflito vira confronto, aí você rompe politicamente, você rompe a relação, você leva vias de fato. E aí é mais difícil você conseguir resgatar essa conexão. E aí essa questão da interação para mim ela é super relevante, porque quando você passa o que eu chamo de uma maneira mais otimista,
né? Você querer um espaço que é safe to fail, que você acha que, bom, se não for tão bom hoje, amanhã vai ser melhor, né? E eu sei que não é fácil, porque como a Letícia falou, às vezes uma pessoa que está começando, ouve um negócio, e aí se sente super mal. Mas no espaço que é safe to fail, você tem mais gente atenta para, se isso acontecer, fazer o que aconteceu com ela. Chegar, não, vai lá, pô, não, volta lá, não deixa de ir, não deixa... Porque é um espaço que está encorajando as pessoas a experimentarem, a se encontrarem, a descobrirem. E isso é legal por quê? Porque você, na interação com duas pessoas, você tem a licença. Então, na verdade, quando você se conecta com alguém e vai interagir, você estabelece uma licença, que é o limite da interação estabelecida. Qual é o protocolo de comunicação? Como é que é? O que pode? Tem gente que você olha assim, aí fica meio desconfortável, não conhece a pessoa, aí você aperta a mão. Outra pessoa que você já viu, conhece um pouco mais, você vai e dá um abraço, dá um beijo. Né? Se você é abusado que nem o André ou que nem o Biguá, já chega por trás assim, pô, Henrique, que saudade. Né? Isso tudo é parte da licença, o protocolo que é da interação. Então, na verdade, não é uma regra social de como você se comporta, mas é que na interação com aquela pessoa, naquele instante de tempo, você tem uma relação, um protocolo de como você vai lidar com a interação. E aí isso é interessante porque quando eu descobri esse conceito de licença, fez muito mais sentido para mim um conceito de liberdade. Porque eu sempre tinha a visão de que liberdade é fazer o que quiser. Tipo, foda-se, eu faço o que eu quero, liberdade, né? Aquela foto, você lá na praia, não sei o que, todo mundo no trânsito. Né? Liberdade, loucura, assim. E não é exatamente isso. Na verdade, eu entendi para mim que liberdade é o potencial de interação. Aí ficou complicado, né? Mas eu vou simplificar para você. Liberdade é a quantidade de caminhos possíveis para que você interaja e faça as coisas acontecerem. Então, o problema que eu acho que a gente está resolvendo na comunidade Python, que a gente está tentando resolver, né, com as meninas do PyLadies, com o Jungle Girls, com o Python Brasil, com esse lance de agora regionais terem eventos que são tão importantes quanto a Python Brasil. Cidades terem no Rio, pô, a Paulinha e os Talinho estão fazendo um trabalho maravilhoso, juntando um monte de gente, um evento que é tão importante quanto a Python Brasil. É menor apenas, mas é tão importante quanto. Então, existem vários caminhos possíveis para alguém se aproximar, para alguém usar Python, para alguém aprender. Né? Então, essas iniciativas aumentam o grau de liberdade de cada pessoa que está envolvida com a comunidade, de cada pessoa que está tentando se aproximar da comunidade. E essa questão é muito importante. Porque, então, para mim, o problema é de liberdade. Quando a Letícia se sentia, eu vou usar a Letícia de exemplo, porque eu tenho certa intimidade com ela e a gente já conversou bastante sobre isso. Né? E a gente combinou isso antes. Então, quando a Letícia, por exemplo, chega e não se sente à vontade, é porque ela não está vendo caminhos possíveis. Então, anunciar os caminhos possíveis é relevante. É relevante. Certo? E, inclusive, ela entender que mesmo quando ela não vê caminho, ela sabe que pode ser que tenha, porque isso é uma coisa que acontece comigo o tempo inteiro. Eu fico esperando uma forma de fazer as coisas, e buscando um modelo, buscando um formato, e aí eu vejo, e isso é um desespero ao longo da vida, porque a minha vida é improvável. Se eu contar detalhes para você como é que eu vivo, como é que as coisas funcionam, é improvável, mas é possível, eu estou aqui. Né? Então o fato de 6 anos sem emprego, como é que eu empreendo as coisas, faço um monte de projeto misturado, um monte de coisa maluca, minha carreira é uma zona. A pessoa pergunta assim, você é programador? Eu falo, não, eu sei programar. Mas você é o quê? Eu sou Henrique, prazer, porque é tanta coisa que eu me meto. Né? Porque eu estou começando a ver que eu posso criar caminhos possíveis se eu tiver uma postura de me libertar para a interação, me permitir interagir. Né? E ganhando confiança. E cada pessoa, porque nós somos seres sociais, cada pessoa tem essa questão, tem essa potência. Às vezes a gente acha que não, porque a gente não se acha tão importante, a gente não se acha tão merecedor de afeto e tudo mais, mas tem parte que está na nossa cabeça, tem parte que é uma questão de relacionamento. A gente tem que trabalhar nas duas partes, não pode ser uma só. Não adianta você ter uma comunidade super acolhedora e você realmente não enxerga possibilidades. E não adianta você enxergar todas as possibilidades e ter uma comunidade que não é acolhedora, que é um grupo. E esse é o meu problema, esse é o cerne da minha fala, porque eu fico, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai buscando uma identidade comum, e a gente começa a botar Python como uma bandeira, eu tenho uma sensação que a gente começa a grupificar a comunidade. Então, em vez de a gente manter a comunidade cada vez mais como uma rede, a gente começa a grupificar a comunidade. Começa a estabelecer barreiras, parece cada vez mais difícil da gente entrar, de alguém novo entrar.
E para mim, meu foco é sempre, meu olhar é sempre para a pessoa. Então para mim não importa muito, né? Isso é uma coisa que eu atuo, né? Para mim não importa muito se é velho, se é novo, né? Se é homem, se é mulher, como é que é. É a pessoa. Assim, Python mudou a minha vida. Eu quero compartilhar com essa pessoa o tempo inteiro. Eu estou sempre compartilhando, estou sempre trocando figurinha, estou sempre trocando ideia. Então, para mim, isso é muito importante. As pessoas são muito importantes, porque é exatamente essa possibilidade de eu criar caminhos possíveis para a minha vida, do jeito que só serve para mim, né? Porque respeito as minhas restrições, as minhas questões, eu só encontrei aqui com essa galera. Né? E aí, em cima disso, eu entendo que para que a liberdade funcione e para que a interação seja bacana, a gente precisa de amor. E não é amor romântico. Eu tenho uma definição pragmática de amor. Amor nada mais é que respeito pela existência do outro. Qualquer outro. Todos os outros. Goste ou não da pessoa. Mas é o respeito, é um limite. O amor é exigente pra cacete. Porque ele exige de mim uma postura que claramente tem um limite pelo respeito ao outro. Mesmo que, e aí que é o exercício da vida, na minha visão, mesmo que o meu humor me consuma e eu sinta raiva, eu sinta qualquer coisa, e eu não consiga racionalizar isso ou entender isso, mesmo que em situações de impulso, eu preciso me agarrar ao princípio do amor e respeitar o outro. E aí a minha forma, né, de evidenciar isso é chamar atenção para essa imagem que ela tem um defeito. O defeito é que as bolinhas são iguais, do mesmo tamanho. E eu não estou vendo ninguém aqui do meu tamanho. Talvez um. É. E aí vai assim, tá, Henrique, mas de onde você tirou isso? Então, lembra lá que eu falei da comunidade? Lembra lá que eu falei do hora extra, daquele negócio que aconteceu? Isso, na verdade, eu estou falando aqui, tudo isso tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de coisa que vocês podem pesquisar mais, informar mais, conversar comigo, estou disponível. Mas é uma história, são 8 anos. 8 anos. Eu tenho um sobrinho de 14. Agora eu tenho um outro de 1. Tem 8 anos. É muita coisa. Tem gente que tem mais. O Ramiro tem 12 anos. Ramiro, tá aí? O Ramiro tem 12 anos envolvido com essa galera. 12 anos. E aí, naquela época, quando a gente fez aquele negócio e não tinha uma bandeira, né, que a gente entendeu que a bandeira eram as pessoas, a galera do Rio começou a interagir, e aí a gente conseguiu escrever um super documento, porque a pergunta que eu tinha era, o que é que a gente está fazendo que funciona tão bem? O que é isso que a gente está fazendo? Tentando entender. E a gente escreveu um super documento com um monte de textos, referências, links. Aí uma pessoa era mais religiosa, botava versículo da Bíblia, o outro cara era mais filosófico, botava uma referência de um texto tal, o outro cara tinha opinião, o outro cara gostava de futebol, botava lá uma piada do povo, e é tudo misturado. E aí a gente escreveu o Small Axe Manifesto, que eu acho que conecta com a fala da Letícia. Porque ela falou, aquela pequena ação que você faz, aquela pequena ação, é exatamente a pequena ação. O Small Axe Manifesto é um manifesto, é um conjunto de 10 princípios. 10 princípios, que se for no site smallxmanifesto.org, vai ter isso aí. Ó. Estamos descobrindo melhores formas de construir comunidades conectando pessoas. Através dessa busca, aprendemos a valorizar. Confiança, que deve ser respeitada e nunca ameaçada, é a barra de energia das relações. Barra de vida, se fosse um videogame, a confiança é a barra de vida das relações. Diálogo é a maneira de construir uma verdadeira relação de confiança. Contato pessoal, que é isso aqui, é a experiência mais rica existente, insuperável por qualquer mídia ou tecnologia. Não dá para trocar, não dá para substituir. Está aqui em Floripa, só sabe quem está aqui em Floripa. E essa experiência é incrível. Sempre é. Transparência é o meio para manter a comunidade sustentável. Diversidade, se você precisa de um rótulo, rotule-se como humano. Não tem nenhum outro relevante. Humano, porque é o único rótulo que considera você em sua integralidade. E no meu caso, é isso que eu me interesso, por você como humano. Eu quero estar sempre em contato com você integralmente, não só com o seu interesse de Python. Eu sei que ela fez um site sinistro de algoritmo.
não é só de Python, ela está pesquisando outras coisas lá do mestrado dela. Né? O Bernardo, com música, está sempre botando lá no WhatsApp, manda um monte de link de música, não sei o que, os vídeos do YouTube. Né? Tem a Mariana, que compartilha sempre onde é que tem a festa mais maneira do Rio de Janeiro, eu estou sempre lá olhando, fico até cansado só de olhar, de tanta festa que tem. A Mariana está por aí? E aí você fica vendo as pessoas, sabe, interagindo com as pessoas e aprendendo com elas. Para mim é muito relevante. Então, auto-organização, líderes emergem, mas não deve existir donos. E isso, eu estou vivendo essa relação na Associação Python Brasil. Eu sou diretor financeiro da Associação Python Brasil nessa gestão, e o meu papel é eliminar obstáculo para essa galera de Floripa fazer o que está fazendo. Coisa burocrática, contabilidade, pagamento, essas coisas chatas. Por acaso é uma coisa que é chata que eu gosto, então eu vou fazendo, vou resolvendo e ajudando, mas sempre nesse contato. Então, se pensar assim, a Associação Python Brasil está fazendo o evento Python Brasil. É mentira. Quem está fazendo o evento Python Brasil são as pessoas de Florianópolis que trouxeram o evento para cá e estão fazendo um evento sensacional na infraestrutura que eu nunca vi antes. São as pessoas que estão fazendo. A Python Brasil é uma plataforma, é uma tecnologia para emitir nota fiscal, pegar patrocínio, resolver contabilidade, justificar por que teve aquele movimento de dinheiro. Porque não é barato fazer isso aqui. Precisa de ajuda de muita gente. Mas a gente não pode confundir a Associação Python Brasil como a comunidade Python, ou a rede de pessoas interessadas em Python. Nem a Associação Python Brasil, nem a Python Software Foundation não representam a comunidade. A comunidade, as pessoas se representam e se associam livremente para se manifestar e para se coordenar e para fazer as coisas acontecerem. Não adianta a gente botar uma instituição para resolver as coisas, porque só distorce as relações. A gente já vê isso no dia a dia, as confusões de Brasília, porque tem um monte de camada de abstração que a gente faz a menor ideia do que funciona lá. Mas eu sei que quando você tem disposição e interage com as pessoas, as coisas que acontecem são impressionantes. As amizades entre cidades distantes que são feitas aqui, que depois a galera descobriu que o negócio de nomadismo começou a viajar e se encontra em todo lugar, são incríveis. Eu conto para as pessoas que não sabem o que é o mundo de tecnologia, porque eu não fico só no mundo de tecnologia. Eu participo de uma rede, eu não sou da comunidade Python. E é isso que eu quero, assim, eu não quero ser conhecido como o cara da comunidade Python. Eu quero ser conhecido como uma pessoa interessada em Python que participa de uma única rede de 7 bilhões de pessoas. Só isso. Tem 7 bilhões de pessoas potenciais para interagir. E para isso a gente precisa de auto-organização, que é o que está rolando. Para que cada um de vocês possa criar iniciativa e usar a Python Brasil, a Associação Python Brasil, como uma ferramenta para você não ter que lidar com um monte de burocracia chata. É para isso que a gente fez a Associação Python Brasil, é para isso que a gente está organizando as coisas lá. E exemplo, porque não tem jeito. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. As crianças já sabem disso desde que nascem. Então a gente tem que dar o exemplo. E às vezes, nem é todo dia que você dá um exemplo bom, porque todo mundo é falho. Mas se a gente tiver um ambiente safe to fail, numa conversinha, num puxão de orelha no canto e tal, não sei o quê, resolvendo, deixando o outro saber que você ficou chateado, vai gerar uma interação que pode não ser instantânea na hora, mas que vai gerar uma interação que vai manifestar, a solução vai emergir daí, do processo. Né? E aí a gente tem consistência, que é exatamente isso, as coisas levam tempo. A gente fica na correria, aperta e roda, né, que é compilar e executar, está acostumado com Python, né, que você escreve o código e já está rodando, mas a vida não é fácil assim. Tem que ter tempo, tem que ter paciência. E doe-se. Doe. Você vai se surpreender como é que isso volta. Cada vez que eu paro para ajudar alguém, a coisa vai dando uma cambalhota, bate não sei onde, não sei o que, até chegar de novo. E eu conheci uma outra pessoa maravilhosa, que a gente fez um monte de coisa junto, seja de diversão, seja de negócio, seja de qualquer coisa, mas que foi aquela palestrinha, ou aquele código que eu mandei para o cara lá em 2008, está reverberando na rede até aqui agora. E faça. O mais simples que você puder, sem inventar muito. É um passo, faz um teste rodar e manda para frente. Escreve uma linha e vai para frente. Só um de cada vez. É essa a distância do sucesso. Um passo. Porque quando você dá um, você chega no estágio para dar outro, e vai dar outro. E aí, de repente, passa 8 anos. E aí, não consigo entrar na sala, por quê? Porque eu estou abraçando meus amigos, desde o corredor até chegar aqui na sala, que é a última sala. E isso, para mim, não tem preço. Então, qualquer coisa
que coloque em risco essa possibilidade de eu interagir com cada pessoa, independente de quem seja, para mim é uma restrição insuportável. Por isso que o meu convite é, para a gente não romper a comunidade, vamos focar nas pessoas. Só isso. Obrigado. Esses são os meus contatos, vocês podem entrar em contato realmente à vontade. Realmente não tem nenhuma restrição. A barreira de comunicação está na sua digitação. Ô pessoal, o tempo já estourou, então acho que todo mundo vai para o coffee, né, agora. O Henrique é sempre bem aberto, então é só falar com ele, perguntar o que tem. Qualquer pergunta, qualquer coisa, estou sempre disponível. Só chegar, chamar no corredor, vou ficar por aqui também, não tem problema nenhum. Obrigado.